A ignorância gera mais frequentemente confiança do que o conhecimento. São os que sabem pouco e não os que sabem muito que afirmam de forma categórica que este ou aquele problema nunca serão resolvidos pela ciência. Charles Darwin. Neste capítulo. Mais premissas. Pelo que sabemos, os humanos surgiram na África Oriental há cerca de 2,5 milhões de anos, no final do Plioceno, período que compreende entre 5 e 2 milhões de anos. Eram, provavelmente, Homo habilis evoluídos do Australopithecus, nosso ancestral símio. O Homo erectus evoluiu há cerca de 2 milhões de anos, e foi a primeira espécie humana a caminhar erguida sobre os dois pés. Novas evidências indicam que ele viveu até pouco mais de 100 mil anos na ilha de Java, na Indonésia, muito tempo depois de ter desaparecido de outros lugares onde predominavam florestas. Lucy é o nome dado a um fóssil que reescreveu a história da humanidade, talvez o mais famoso do mundo, também conhecido como Dinkinesh. Nos últimos 40 anos, Lucy, descoberta na Etiópia, ajudou a formular a história da evolução humana. Foi encontrado perto da aldeia etíope de Dar, no Afar Triangle, que faz parte do grande vale do rio Rift. Estima-se que Lucy tenha vivido há 3,2 milhões de anos. Quando os seus ossos fossilizados foram escavados em 1974, ela foi aclamada como sendo o mais antigo humano primitivo ou homínimo já encontrado. Os cientistas encontraram 40% dos seus ossos, o que fez deste o esqueleto mais completo de uma antiga espécie humana encontrada. Lucy pertencia a uma nova espécie que recebeu o nome científico de Australopithecus afarensis. Ao estudarem este fóssil, os cientistas puderam aprofundar muito seus conhecimentos sobre a evolução humana, por exemplo, em relação à forma como esses hominis se deslocavam. Lucy não era um macaco, já que se relaciona mais aos humanos modernos do que aos macacos. O estudo dos seus ossos mostrou que já era capaz de andar de pé, embora provavelmente se sentisse mais confortável dependurada nas árvores do que caminhando pelo chão. A julgar pelos dentes, pelo desenvolvimento ósseo e pelas vértebras, acredita-se que Lucy tenha sido um adulto jovem, mas totalmente maduro, quando morreu. Sua descoberta, juntamente com outros esqueletos dos primeiros seres humanos na África, parece mostrar que foi ali mesmo, naquele continente, que teria nascido a humanidade. Todas as características que nos distinguem dos nossos parentes vivos mais próximos, os chimpanzés, tiveram origem no continente africano, do bipedalismo à dependência da tecnologia, mas também os traços humanos essenciais, cérebros grandes, inteligência, pensamento abstrato e comportamento simbólico. Tudo isto são inovações africanas, que mostram que toda a humanidade parece ter mesmo tido origem africana. Este, no entanto, parece ter deixado de ser o esqueleto de hominídeo mais antigo já encontrado, depois da recente descoberta de um fóssil da espécie Ardipithecus ramidus, que viveu há 4,4 milhões de anos, também na África. A propósito, também uma mulher, chamada Ardi. O espécime, uma fêmea adulta, tinha cerca de 1,20 metros de altura e pesava 55 quilos, quase 30 centímetros mais alto e 2 vezes mais pesado que Lucy. Seu cérebro não era maior do que o de um chimpanzé moderno. O hominídeo tinha agilidade para subir em árvores, mas já caminhava sobre 2 pernas na vertical, uma inovação transformadora para os hominídeos, mas não tão eficazmente quanto na família de Lucy. Ardi tem braços maiores que as pernas, traço indicador de que até pouco antes, na ampla escala evolutiva, evidentemente, ela ainda se deslocava pelas árvores. O fato de não mais ter rabo e de estar em pé, atesta que esta opção pelas árvores deixou de prevalecer, provavelmente por falta de árvores. O jeito foi passar a se deslocar caminhando pelas estepes da África e de onde mais que conseguisse alcançar em sua ancestral curiosidade e propensão ao desconhecido. Nesta época, ao que tudo indica, ainda não existíamos os homens machos,
que temos braços menores que as pernas, bem mais modernos que somos, já adaptados às caminhadas. Nossas gorduras e glúteos bem menores também apontam neste sentido. As árvores ainda hoje estamos cuidando de colocar em extinção, em nossa gigantesca estupidez comportamental em relação ao meio ambiente, típica da espécie. Neste ponto, a propósito, continuamos como amebas flutuando nos oceanos. O trabalho a que me refiro aqui foi feito em conjunto pela USP, pela Universidade de Harvard e pelo Instituto Max Planck, da Alemanha. Alguns cientistas estavam estudando vestígios de 9 ossadas humanas encontradas na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais, quando acharam Luzia, a ossada de uma mulher que teria vivido há mais de 11.000 anos e é considerada a primeira brasileira. É esta aí da imagem, que também mostra uma reconstituição provável de sua face. Em que pese o fato de este fóssil ser muito recente na escala evolutiva, menos que 12.000 anos, período em que, provavelmente, já tivesse tido origem a variante macho da espécie, temos aí mais um fato em conteste, pelo menos até o momento, o primeiro brasileiro também foi uma mulher. Veja que os 3 mais antigos vestígios de ancestrais de nossa espécie, desde 3 milhões até 12.000 anos passados, são mulheres. Até agora, portanto, estes achados em nada ameaçam a procedência ou a validade de nossa hipótese de trabalho. Pena que a incúria de seus descendentes tenha se encarregado de destruir seus restos mortais em um ainda muito mal explicado incêndio, o ocorrido em 2018 no Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. À luz destas considerações, surge o seguinte questionamento: qual o motivo da mínima diferença que, em média, se observa entre homens e mulheres na concentração dos hormônios sexuais, estradiol, progesterona e testosterona, especialmente deste último? Em relação aos atributos básicos associados ao condicionamento físico, resistência, força muscular e velocidade, o homem possui vantagens evidentes. Na flexibilidade a mulher é superior, mas os sexos são semelhantes no que diz respeito às capacidades coordenativas. As principais diferenças ficam nos níveis de hormônios de ação colateral, como a prolactina, que estimula a produção do leite, e a ocitocina, o hormônio do parto, que permite a saída do líquido, embora também presentes em ambas as variantes. As concentrações de testosterona nos meninos e meninas quase não diferem até o início da puberdade. Sendo assim, o desempenho físico, principalmente no que se refere à força, é mais ou menos igual, comparável entre os sexos. Após a puberdade, nos meninos a taxa de testosterona aumenta aproximadamente 10 vezes, enquanto nas meninas os níveis normais permanecem quase nos mesmos patamares. Este hormônio é um fator importante para explicar a diferença de força muscular entre homens e mulheres, por conta de seu efeito anabólico na massa muscular. Dada a relativa facilidade com que seus níveis oscilam levemente entre os sexos e a correspondência da sua ocorrência em ambos, o equilíbrio e as diferenças hormonais também mantêm de pé as bases de nossa hipótese de trabalho, em nada abalando sua coerência. É ilógico supor que as 2 variantes de sexo tenham surgido exatamente ao mesmo tempo na escala evolutiva. Você acha razoável considerar esta possibilidade, já que esta escala já se alonga por 3 ou 4 milhões de anos, como vimos, desde que nossa espécie teve origem em seus precursores? Um tem que ter vindo antes do outro, necessariamente. Este intervalo de tempo teria que ter sido no máximo, de 15 a 20 anos, ou uma única geração, tempo necessário para que um adolescente macho se tornasse fértil. De onde teria vindo? Quem o teria concebido e criado, já que nos primeiros anos de vida nossa espécie é inteiramente dependente dos cuidados maternos? Como logo veremos, já que o cromossoma Y levou milhões de anos para se formar, ou muitos milênios no caso dos humanos, não faz qualquer sentido considerar alguma concomitância no surgimento de ambas as variações de sexo. É impossível que o homem tenha vindo antes da mulher, já que não havia um útero onde pudesse ser gestado. Caso contrário,
todas as espécies animais já teriam sido extintas. Como a gestação normal é impossível nos homens, conclui-se que, para que tudo isto faça sentido, até muito recentemente na escala evolutiva as mulheres têm que ter sido capazes de se autofecundarem, ou, como disse, de cruzarem com outras fêmeas capazes de gerar espermatozoides. Esta é uma dedução elementar, diretamente derivada deste raciocínio simples. Trataremos deste assunto logo em seguida. Como já questionei antes, por que temos dois testículos? Dada sua elevada produtividade de espermatozoides, um único já seria suficiente, com folga, para fecundar um único óvulo. Mais um sinal de que podem corresponder exatamente aos ovários. Sua descida da região abdominal até o escroto é um processo natural que ocorre em quase todos os meninos nos primeiros 6 meses de vida. Quando isto não acontece, como em cerca de 4% dos casos de parto normal ou 45% dos partos prematuros, no que se chama criptorquidia, pode ser necessário um tratamento específico. O fato é que os homens com esta anomalia não são, necessariamente, inférteis. Pode até ser que, no futuro, todos nasçamos monorquídicos, ou seja, com um único testículo. O fato aqui é que, ao aceitarmos a possibilidade da protogenia humana, se aceitem a adição que a variante macho da espécie seja uma construção muito recente ainda em pleno processamento, não conclusa, do que podem ser sinais evidentes a existência dos mamilos, eventualmente, de 2 testículos derivados dos ovários originais, entre os vários outros eventos aqui já elencados. Próximo capítulo. Mais premissas.